E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os aspectos imunológicos, né? E aspectos gerais sobre imunização, né? Sobre vacinação, ok? Então, inicialmente a gente vai falar um pouco, né? Sobre a teoria, né? Por trás, né? Da imunologia, de fato, né? Então, vai ser uma coisa bem geral, bem básica mesmo, só para a gente recordar, né? Esses aspectos importantes, né? Lembrando que no canal tem uma playlist ali voltada diretamente para imunologia, né? Então aí lá vai ter tudo bonitinho, né? Todos os detalhes aí sobre imunologia, né? Na playlist Febre, né? E nesse momento aqui a gente vai só recapitular de fato, né? Esses aspectos, tá? Para a gente poder então introduzir a lógica da vacinação, ok? Então vamos começar aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente falar sobre esses conceitos básicos de imunologia, né? Então, quando a gente fala de imunologia, a gente está falando de quadros de doença infecciosa, né? E a gente estuda esses quadros, certo? Então, o que que é uma doença infecciosa? Uma doença infecciosa é quando o micro-organismo, né, ele encontra um hospedeiro, né? Ele vai se encontrar com esse hospedeiro e ele vai ativar no hospedeiro defesas do organismo dele, certo? Uma dessas formas, né, inicialmente, né, essa defesa ela vai ser feita pela imunidade inata. Então, no nosso organismo, o que que a imunidade inata, no que a imunidade inata vai se traduzir? Né? Ela vai se traduzir em barreira epitelial, fluxo de fluidos, né? Então, por exemplo, a própria liberação de urina, de suor, né, de lágrimas, de saliva, são formas de a gente ter uma defesa, né, no nosso organismo. Isso está relacionado com a imunidade inata. Movimentos peristálticos, então, defecar é uma forma de se proteger, né? Por isso que muitas vezes o micro-organismo adentra o nosso trato gastrointestinal e a gente tem diarreia, por exemplo, para liberar aquilo o mais rápido possível, né? A renovação celular também é uma forma da gente controlar, né, esse microambiente, né? Para a gente não ter infecções relacionadas à perda de função celular, né? A presença de microbicidas no nosso organismo, né? Monócitos e macrófagos são células que fazem parte do sistema imunológico inato, né, da imunidade inata, neutrófilos também e sistema do complemento que a gente já estudou anteriormente, né? Então, todos esses fatores aí estão relacionados com a imunidade inata, que é aquela que vai ter um papel inicial na nossa resposta, né, na defesa contra micro-organismos que podem ser potencialmente patogênicos, né? Bom, outro conceito importante é a questão das barreiras, né? Então, por exemplo, o nosso organismo ele tem barreiras, podem ser mecânicas, podem ser barreiras químicas ou barreiras microbiológicas, né? Quando a gente fala de barreiras mecânicas, a gente está pensando em tecidos íntegros, então a nossa pele é uma barreira mecânica, a mucosa é uma barreira mecânica, né? Fluxo de ar e fluidos através do epitélio, né? Então, é uma forma da gente também proteger o nosso organismo de forma mecânica, né? Então, a barreira mecânica, certo? Movimento de muco pelos cílios, principalmente no nosso trato respiratório superior, né? Ácidos graxos na epiderme também são muito importantes para essa proteção mecânica, né? Agora, a proteção por parte de barreiras químicas vai acontecer, por exemplo, pelo baixo pH gástrico, né? Então, a gente sabe que no estômago o pH é muito baixo, que vai proteger contra a maior parte dos micro-organismos, né, aquele tecido. Enzimas, né, aí eu dei o exemplo das lisozimas, né, que estão presentes no suor, saliva, nas lágrimas, e também a pepsina, que está presente no intestino, que também vai fazer parte aí dessa imunidade, né, dessa barreira, que é a barreira do tipo química, né? E as barreiras microbiológicas, que nada mais são, né, relacionadas com a nossa microbiota normal. Então, se a gente tem a microbiota normal e tem a manutenção da microbiota normal, a gente tem uma barreira microbiológica acontecendo ali, até mesmo por competição, desses micro-organismos com os micro-organismos que são possivelmente patológicos, né? Então, é uma outra forma da gente se proteger aí de infecções, certo? Bom, gente, a ideia de infecção, né, nada mais é do que a adesão, né, desses micro-organismos ao tecido, né, a qualquer tecido no nosso corpo. Essa adesão ela vai acontecer por meio de moléculas, né, de membrana, principalmente, ou de cápsula, que são chamadas de adesinas. E aí eu dei o exemplo das fibras, né, do pili, no caso das bactérias, certo? Essas adesinas, elas são específicas para determinadas regiões do corpo, para determinados tecidos do nosso corpo. Por isso que muitos micro-organismos, né, quando entram no nosso organismo, eles vão, né, afetar diretamente, né, um tecido específico por conta dessas adesinas, né? E aqui eu coloquei do lado só uma fórmula, né, uma ideia
da gente entender, né, a infecção de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, olha só, a gente tem um número de germes, né, que seria a quantidade de micro-organismos que você está sendo exposto, multiplicado pela virulência, a capacidade desse micro-organismo de causar doenças, dividido pela resistência. Geralmente, né, uma infecção ela vai ser causada por um desbalanço nessa lógica aqui, né? Quando essa lógica está equilibrada, você não tem, né, provavelmente uma infecção, uma doença, certo? Agora, se você tem um desbalanço dessa lógica aqui, você vai favorecer a presença de infecções, certo? E aí eu posso ressaltar, né, que as vacinas elas vão atuar diretamente na confecção, né, na prevenção de infecções por meio ali da confecção, né, de resistência, tá? Então, vai afetar diretamente aqui nessa dinâmica a vacina, ok? Bom, a imunidade, gente, ela pode ser de vários tipos, certo? De dois tipos, na verdade, né? Dois tipos. Imunidade natural, que é a inata, que eu já falei com vocês, né? Está relacionado, então, à primeira resposta do nosso organismo a qualquer micro-organismo potencialmente patológico, ou, né, qualquer antígeno desse micro-organismo potencialmente patológico, né? Então, a imunidade inicial, que é a imunidade natural, inata, ok? A adquirida é aquela que vai apresentar especificidade e vai apresentar memória imunológica, né? Ela apresenta especificidade e memória imunológica com a utilização, com a produção e com o uso mesmo, né, de anticorpos, que a gente vai traduzir como imunidade humoral, né? E utilização de células, né, que é basicamente a imunidade celular, ok? No caso da imunidade humoral, ela está relacionada com os linfócitos B, que são aqueles que vão produzir, de fato, as imunoglobulinas, né? E quando a gente fala de imunidade celular, a gente está falando principalmente de linfócitos T, né? A ação dos linfócitos T e dos vários tipos de linfócitos T, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre as imunoglobulinas. As imunoglobulinas, né, nós temos 5 classes diferentes, né, de imunoglobulinas. IgD, IgE, IgG, IgM e IgA, certo? Eu especifiquei algumas coisas importantes sobre cada uma aqui, né? As mais importantes nessas três aqui, para a gente falar um pouco mais aprofundado, tá? Então, olha só. O IgA, geralmente, ele vai ser passado para a criança, né? No contexto, então, da pediatria, ele vai ser passado para a criança pelo colostro, né? Principalmente pelo colostro. Leite materno também, mas principalmente pelo colostro, que tem uma concentração maior de IgA, ok? Ele vai ser produzido, né, nas mucosas, certo? Ele vai ser responsável por bloquear a aderência e a penetração desses patógenos na mucosa, ok? Então, geralmente o IgA está relacionado diretamente com as mucosas, principalmente mucosa respiratória e do trato gastrointestinal, ok? IgM. IgM geralmente vai ser a primeira imunoglobulina produzida. Ela está relacionada com infecções agudas, né? Justamente por conta disso. Ela vai ser a primeira produzida. Ela não vai passar pela placenta, então não tem uma transferência vertical de IgM, né? O que significa que os recém-nascidos, né, por eles terem uma quantidade baixa de IgM, eles são um pouco mais suscetíveis do que o adulto, ou da criança mais velha, a infecções por micro-organismos gram-negativos, ok? Tem uma certa relação direta com a quantidade de IgM que o organismo da criança consegue produzir, ok? Então, existe ali uma facilidade maior, né, desses micro-organismos gram-negativos trazerem algum tipo de infecção para recém-nascidos, justamente por conta disso, que não tem passagem de IgM pela placenta, ok? O IgG, né, que é o anticorpo que tem maior concentração sérica, né, cerca de 80% ali do total da concentração sérica é de IgG, ok? Ele é capaz de atravessar a placenta, então existe uma passagem vertical de IgG, né, da mãe para o feto, né? E esse IgG, então, ele vai estar em concentrações consideráveis, né? E ele vai traduzir a experiência imunológica da mãe, né? Isso vai durar cerca de 15 meses ali da vida do recém-nascido, e até esse momento, então, ele tem uma certa proteção contra algumas condições aí que a mãe já tem adquirido antes dele nascer, né? Então, basicamente isso daí, né? IgD e IgE já estão relacionados com outras situações, principalmente situações alérgicas ou relacionadas a eumintos, tá? Mas a gente não vai especificar muito elas nesse momento, não, tá? Bom, existem dois tipos de imunização, certo? Imunização passiva e imunização ativa. Vamos falar um pouco primeiro sobre a imunização passiva, ok? Imunização passiva, ela já tem início na vida intrauterina, que é basicamente a passagem de IgG pela placenta. Isso é caracterizado como uma imunização passiva, justamente porque o feto está recebendo
imunoglobulina de outro indivíduo, né? Ele não está recebendo imunoglobulina, ele não está produzindo essa imunoglobulina, está só recebendo. Então, é uma imunização passiva, certo? A imunização passiva, ela é menos específica do que a imunização ativa, né? E ela vai ser conferida por duas possibilidades. Ou por imunoglobulinas animais, né? E aí a gente vai chamar isso de imunização passiva heteróloga, certo? Que vem de outros animais, né? Então, por exemplo, o soro de cavalo, né? O soro equino. A gente pode pegar esse soro equino e dar para a pessoa, por exemplo, que sofreu um ataque ali, uma picada de cobra, escorpião, enfim, né? A gente pode fazer isso. Então, isso aí é uma imunidade, né? Uma imunização passiva de forma heteróloga, porque veio de outro bicho, né? Veio de outro ser vivo, ok? Não veio do ser humano. Agora, a gente pode utilizar o plasma hiperimune, que nada mais é do que um concentrado de anticorpos, ok? Esse concentrado de anticorpos, né? Quando a gente fala dele, a gente está falando, então, de uma imunização passiva homóloga, porque está vindo do ser humano, ok? Então, o caso ali do IgG, por exemplo, é uma imunização passiva homóloga, está vindo do ser humano, certo? Ela vai ser específica para doenças específicas, né? Então, você pode fazer uma imunização passiva homóloga com anticorpos específicos para determinada doença, para determinada condição, né? E pode ser feito também a partir de um pool inespecífico. Então, você pega lá um pool de anticorpos, tem anticorpos para diversas condições. Geralmente, né, esse pool inespecífico de anticorpos, quando ele é administrado para o indivíduo, ele vai proteger contra duas condições específicas também, né? Hepatite A e sarampo, principalmente, ok? Então, quando a gente fala de pool, a gente está falando de algo um pouco mais inespecífico, né? ah, e que vai conferir proteção principalmente contra hepatite A e sarampo. Quando a gente está falando de um anticorpo específico para uma doença específica, ele vai conferir apenas para aquela doença, né? E depois a gente vai ver que ele vai interferir menos também quando a gente pensar em vacinação, né? Então, a interferência cruzada, né, dessa administração de imunobiológicos com a vacinação, tá? Então, tem essa relação aí que a gente vai ver depois também, beleza? Bom, imunização ativa. A imunização ativa, quando a gente fala dela, a gente está falando de vacina, tá? Então, as vacinas, elas geralmente elas vão ser de dois tipos, né? Vacinas que podem ser vivas e vacinas não vivas, né? Nesse caso aqui agora, a gente vai falar principalmente das vacinas vivas. No próximo slide, eu vou falar das vacinas não vivas, tá? Então, o que que são as vacinas vivas? Né? São as vacinas que são compostas por micro-organismos atenuados, tá? É, e esses micro-organismos atenuados, eles vão conferir imunidade na primeira dose e geralmente gera para toda a vida, tá? Então, quando você coloca lá um micro-organismo atenuado, né, um micro-organismo vivo e atenuado, ele vai conferir imunidade duradoura, né? Geralmente, essa imunidade é para a vida toda. Então, tem exemplos aí de doenças que, que a gente tem vacinas com micro-organismo vivo atenuado. Poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, tá? Geralmente, né, essa imunidade vinda de vacinas vivas, né, confere uma imunidade mais intensa, né? Intensa e duradoura com o menor número de doses, tá? Não significa que essas vacinas vivas de vírus atenuados, de micro-organismos atenuados, ah, tenham que ser só de uma dose, né? Existem vacinas que são de micro-organismos vivos e atenuados que precisam de mais de uma dose, como é o caso da tríplice viral e da vacina de poliomielite. Por quê? Porque você tem uma certa competição antigênica quando você tem a administração dessas vacinas. E aí, quando você tem competição antigênica, quando administra essas vacinas, é necessário que você faça, então, mais doses dessa vacina para você fazer, então, com que todos aqueles antígenos que você está apresentando àquele indivíduo tragam uma quantidade suficiente ali de resposta imunológica, uma quantidade suficiente de memória, tá? Então, isso é uma questão importante. As vacinas de micro-organismos vivos atenuados, elas trazem uma resposta, né, mais intensa e mais duradoura, uma memória mais intensa e mais duradoura, justamente porque tem maior penetração nas células do organismo e maior replicação também, tá? Porque o organismo ele está vivo, ele só está atenuado, mas ele está vivo, certo? Então, é uma forma um pouco mais eficaz, eficiente de trazer essa imunidade, tá? É lógico que tem os prós e os contras, mas falando só de imunologia, a gente pode pensar dessa forma, ok? Agora, quando a gente fala de imunização ativa por vacinas não vivas,
né? Do que a gente está falando quando a gente fala disso? Está falando de micro-organismos inteiros que foram inativados de forma física ou de forma química, tá? Um exemplo disso é a vacina contra a influenza, né? Uma forma da gente exemplificar isso daí. A gente pode também fazer vacina com toxinas inativadas de micro-organismos, então, vacina de difteria e tétano nada mais é do que uma vacina formada ali pelas toxinas desses micro-organismos, né? Então, a gente não tem nada vivo ali, é só a toxina mesmo que vai servir como antígeno, e aí a gente vai ter exposição a isso, isso vai trazer certa imunidade, vai trazer certa memória, né? Vacinas que são feitas por meio de engenharia genética, né? Então, a gente pode utilizar genes específicos desses micro-organismos que trazem algum tipo de patologia e fazer com que esses genes sejam expressos em outros organismos, né? Em outros micro-organismos, por exemplo, a, é, a gente pode utilizar, é, como é que chama, gente? Bicho, esqueci. A gente pode utilizar outros micro-organismos para expressar determinadas proteínas, determinadas coisas relacionadas aos micro-organismos patológicos, né, patogênicos. É o exemplo, por exemplo, da hepatite B. Né? A gente pode fazer, então, vacinas feitas por engenharia genética, ok? A gente pode fazer vacina também com os polissacarídeos da cápsula, né, de meningococo, pneumococos ou hemófilos, tá? E aí, essa imunidade, ela já é uma imunidade temporária. Por quê? Porque ela não gera resposta celular, né? Ela vai trazer só a resposta humoral. Então, como ela não gera resposta celular, ela não traz uma memória duradoura o suficiente, ela só é temporária e ela deve ser administrada só para indivíduos maiores de 2 anos de idade, tá? Antes dos 2 anos de idade, geralmente a gente não vai aplicar essas vacinas aqui que tem essa característica aqui, né, da sua produção. E também a gente pode colocar vacinas conjugadas que vão conjugar, então, polissacarídeos e proteínas dos micro-organismos, já são vacinas que trazem uma imunidade um pouco maior do que as vacinas especificamente de polissacarídeos, tá? Beleza. Agora, vamos falar então de algumas diferenças ali, né, entre as vacinas vivas, atenuadas, e as vacinas não vivas. Então, olha só, característica de produção da vacina viva atenuada, ela tem indução de a virulência por passagens sucessivas em culturas. Então, o que que você faz? Você pega o micro-organismo vivo e passa ele sucessivamente por culturas específicas, né? E aí você vai fazer com que ele fique atenuado, tá? Então, é uma forma da gente induzir essa atenuação do micro-organismo. Na vacina não viva, inativação por tratamento químico, físico ou manipulação genética, tá? A gente pode inativar dessas formas, né? A necessidade de reforços. No caso da vacina viva atenuada, a imunidade de longa duração, né? Então, a maior parte dessas vacinas vão trazer uma imunidade de longa duração e reforço em situações especiais, né? Então, como é o caso, por exemplo, da poliomielite, da tríplice viral, a gente precisa trazer reforços por conta da competição antigênica, né? Mas não é o caso mais comum, mais frequente entre essas vacinas vivas atenuadas, tá? As não vivas, vários reforços para induzir boa imunidade, até porque algumas dessas vacinas trazem inicialmente ativação de IgM, e aí depois você tem que trazer ativação de IgG para trazer memória, né? Então, você precisa de pelo menos 2 doses, por exemplo, dessas vacinas, tá? Imunidade induzida via administração, então, no caso, né, ah, da vacina viva atenuada, a administração vai trazer resposta tumoral e celular, né? E no caso aqui da vacina não viva, né, ela pode trazer principalmente, né, a resposta humoral. É por isso também que a gente precisa de outras doses, porque essa imunidade aqui vai ser mais temporária do que a outra, ok? A via de administração, no caso da vacina viva atenuada, pode ser oral, principalmente aquelas relacionadas, então, com condições respiratórias ou condições do trato gastrointestinal, que a gente tem um contato direto com a mucosa desses locais, né? E vai fazer com que a gente produza o IgA, né, que a gente vai precisar produzir para trazer essa memória, né? E no caso da vacina não viva, é pela passagem parenteral, ok? Imunidade de mucosa, no caso da vacina viva atenuada, tem, né, como a gente acabou de falar aqui em cima, e no caso da vacina não viva, não tem, ou quase não tem, imunidade pela mucosa, né, imunidade de mucosa. A estabilidade, no caso da vacina viva atenuada, é pouca estabilidade, você está colocando um organismo vivo ali, né, mesmo que atenuado, mas ela é
pouco estável, né? Então ela é mais instável. No caso da vacina não viva, ela é mais estável, porque, por exemplo, você está falando de uma toxina atenuada, por exemplo, no caso da difteria e tétano, né? Então não vai trazer tanta repercussão assim em termos de estabilidade, ok? Imunidade de grupo, no caso da vacina viva atenuada, sim, né? No antipólio oral, e no caso da vacina não viva, não, ok? Risco para imunossuprimidos. A vacina viva atenuada tem risco para imunossuprimidos, né? Principalmente no caso, né, de deficiência imune adquirida, né? No caso da AIDS, né? Não é HIV, no caso da AIDS, indivíduos que já estão com a infecção de fato, né? Já estão apresentando a sintomatologia, né? E no caso da vacina não viva, não traz esse problema, não traz essa questão, né? E a reversão de virulência, né? Pode haver reversão no caso da vacina viva atenuada e no caso da vacina não viva, não, porque você está falando, né, de algo inanimado que está ali, né? Então não vai trazer essa possibilidade de reversão, ok? Bom, vamos pensar agora no intervalo entre imunizações e uso de imunobiológicos, né? Eu vou falar um pouco, alguns aspectos importantes sobre isso. Então, vamos pensar aqui primeiro nas interferências. Algumas interferências possíveis, né? Interferência entre vacina da varicela e outros parenterais de vírus vivo, né? De micro-organismo vivo, né? Então, se tiver tomada a vacina contra a varicela e outras vacinas parenterais de vírus vivo, né? Você tem que pensar que a aplicação ela deve ser feita ou no mesmo dia, em locais diferentes. Então, você vai tomar duas vacinas naquele dia, né? Para poder evitar, então, que haja essa interferência. Ou então, se você tomar, por exemplo, a da varicela num dia e te esqueceu ou não tomou outra vacina que seria parenteral de vírus vivo, você tem que esperar 30 dias para tomar, né? Então, para não haver interferência ali na ação dessa vacina, ok? Imunização passiva pode interferir, né, nas vacinas de micro-organismos atenuados, né? Então, olha só, isso, né, o fato dessa imunização passiva, né, ou seja, passar imunobiológicos para o indivíduo por meio de, né, injeção de anticorpos e tudo mais, é, você pode fazer, então, a vacinação de varicela, por exemplo, vacinação de varicela e tríplice viral aos 12 meses de idade, para que não haja interferência com o IgG recebido na vida fetal. Então, por exemplo, o indivíduo, né, o feto, né, o recém-nascido, no caso, ele já vai nascer com determinada proteção contra essas condições aqui, justamente porque houve transferência, vertical, né, do IgG da mãe pro bebê, né, na vida intrauterina. Então, para não haver interferência nesse caso, você vai esperar pelo menos 12 meses para poder dar essas vacinas para o recém-nascido, ok? Em alguns casos, a vacinação e a aplicação da imunoglobulina podem ser feitas de forma simultânea, né, em locais diferentes de aplicação. E aí é específico para algumas condições, como, por exemplo, profilaxia contra o tétano, raiva e hepatite B. Então, pode sim tomar, né, nesse caso aqui, tomar profilaxia de imunobiológicos para hepatite B, raiva e tétano num braço, por exemplo, numa perninha, e tomar vacinação, por exemplo, para varicela, né, num outro braço, na outra perninha e tudo mais, né? Então pode acontecer sim no mesmo dia sem ter interferência nesses casos específicos, né? Ahn, Você não pode administrar imunoglobulina nos intervalos de 14 dias após a vacina de sarampo ou de 21 dias após a aplicação de varicela. Se isso não aconteceu para essas condições, por exemplo, no mesmo dia, tem que esperar esse tempo aqui para poder tomar, então, a imunoglobulina nesses casos, né? Se acontecer de tomar antes desses momentos aqui, então você tem que repetir a vacinação no período indicado, ok? Bom, essa tabela aqui, gente, ela vai mostrar para a gente as doses e intervalos sugeridos entre a administração de produtos contendo imunoglobulinas, ou seja, os imunobiológicos, né? E vacinas virais vivas injetáveis, né? Então, vacinas vivas com o micro-organismo atenuado. Então, por exemplo, é, imunoglobulina antitetânica, né? Você tem que tomar essa quantidade, a dose habitual, e um intervalo de 3 meses entre essa aplicação aqui e a vacina, ok? No caso da hepatite B, também um intervalo de 3 meses. Raiva, né? Então você tem que esperar 4 meses para tomar vacinas, né? A varicela, né? No caso da imunoglobulina humana, antivaricela zoster, e aí é específico, né? Para herpes zoster, 5 meses, ok? No caso de sangue e hemoderivados, né, que a gente também pode passar, são outros tipos de imunobiológicos, hemácias lavadas não precisa esperar nada, né? Concentrado de hemácias você espera 5 meses, né, para tomar vacinas de novo. Sangue total, 6 meses, então tem que esperar essa quantidade aí de tempo. E plasma ou plaquetas, 7 meses nesses casos aí,
tá? Então, são basicamente coisas que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente fala de pediatria, né? Então, isso aqui são dados específicos para pediatria, ok? Contraindicações gerais à vacinação. Então, existem sim algumas contraindicações para o indivíduo, né, tomar vacina. Então, o que que acontece? Olha, vacinas de vírus vivos atenuados ou vacinas que contêm bactérias, elas não podem ser administradas para indivíduos que têm imunodeficiência congênita ou imunodeficiência adquirida, ok? Então, notem que no caso da imunodeficiência adquirida, eu não estou falando de HIV, eu estou falando de AIDS, ok? É o indivíduo que já tem o quadro da doença, né? Ele já expressou o quadro da doença. Os indivíduos que têm HIV, né, que são HIV positivo, mas não têm AIDS, né, não têm a doença não tem a infecção de fato, né, não tem a doença, eles podem tomar vacina, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, existe essa diferença só para a gente manter isso em mente. O indivíduo que tem neoplasia maligna, né, e aí ele, aliado a isso, né, indivíduos que estão fazendo tratamento com corticoides ou imunossupressores, né, imunodepressores, como, por exemplo, indivíduos que fizeram algum transplante, eles não podem tomar vacina, né? Então, aí já é uma contraindicação à vacina. É óbvio, né, que a história clínica do paciente, tudo que você analisou lá na sua experiência clínica com ele, podem sim trazer diferenças aqui nesse contexto, né? Mas aí é caso a caso, né? Específico para cada caso mesmo, ok? Falsas contraindicações da vacinação. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que as pessoas falam que são contraindicações para vacinação e que, na verdade, não são, né? Então, são falsas contraindicações, como, por exemplo, doenças benignas comuns. Então, o indivíduo está gripado, o indivíduo está com diarreia, ele está com alguma infecção na pele, né? Isso não contraindica a vacinação, tá? Isso é uma falsa contraindicação. Desnutrição também é uma falsa contraindicação. Doença neurológica estável ou pregressa com sequelas, né? Então, o indivíduo que tem qualquer doença neurológica não tem problema em tomar vacina, né? Isso não vai afetar em nada. Antecedente familiar de convulsões também não vai fazer diferença, tá? Pode tomar vacina sim, né? Não é uma contraindicação. Tratamento com corticosteroide. Olha só, eu falei anteriormente que você tomar corticosteroides, né, e imunodepressores, isso vai fazer com que seja contraindicada a vacinação. Agora, isso é o uso crônico, ok? Se você fizer um uso inferior a 2 semanas, né, desses medicamentos, ou dia sim, dia não, com doses baixas ou moderadas, isso já não vai contraindicar mais a vacinação, tá? Por isso que é caso a caso, tem que olhar a história clínica do paciente para tomar uma decisão, ok? Então, isso é muito importante de ressaltar. Se o indivíduo tiver alergias que não sejam alergias a componentes da vacina, não vai afetar em nada, né? Se o indivíduo tiver alergia a componentes da vacina, ele vai ter que tomar uma vacina específica ali sem aquele componente, né? Mas ele pode tomar vacina sim, ok? Prematuridade ou baixo peso, né, no nascimento, com exceção da BCG. Por quê? Porque a BCG ela tem que ser administrada para indivíduos que têm mais de 2 quilos, tá? Então, o peso do indivíduo tem que ser maior do que 2 quilos para ele poder tomar a BCG. Tirando isso, prematuridade ou baixo peso no nascimento não é contraindicação à vacinação, ok? Internação hospitalar, inclusive em alguns casos, a criança que está internada, ela já vai ser vacinada o mais rápido possível, principalmente contra a varicela, né? E outras condições, sarampo, rubéola, para realmente evitar que ela pegue isso no hospital, porque ela está internada, ela está num local que tem maior possibilidade dela contrair algum tipo de infecção, né, se ela não se vacinar. Então, já é mais até o contrário, é uma indicação para vacinação, ok? E, como eu falei anteriormente, né, portadores de HIV. A galera que é HIV positivo, eles podem sim vacinar, né? Eles são soropositivos, mas eles podem vacinar. Se eles estiverem, né, imunodeprimidos por conta disso, aí já é uma contraindicação. Mas como eu falei, vou falar de novo, vou continuar falando, tem que olhar a história clínica do paciente, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar da forma correta lá no atendimento, ok? Beleza. Bom, quais são as regras básicas da vacinação, né? Então, as vacinas, elas devem ser aplicadas juntas, né? Então, todas as vacinas, o máximo de vacinas possível, quando a pessoa fizer a visita ao centro de saúde. Então, quanto mais vacinas se aplicar na pessoa, melhor, ok? Essa é uma regra básica da vacinação. Vacinas de vírus vivos, elas podem provocar sintomas parecidos com a doença que aquele vírus vai causar, tá? Quanto mais a vacina reproduz os sintomas naturais dessa doença, melhor vai ser a resposta imunológica relacionada a essa vacina, ok? Então, consequentemente, melhora a memória, ok? Então, isso também é outra regra da vacinação, né? Regra básica da vacinação.
Vacinas que são inativadas geralmente não são afetadas pela presença de anticorpos circulantes para aquele antígeno, né? Então, você pode associar, né, a tomar um imunobiológico junto com aquela vacinação, né? Agora, se for vacinas vivas atenuadas, isso pode sim afetar a resposta a essa vacina, ok? Então, já é uma situação um pouco diferente. E no caso, né, o aumento do intervalo entre as doses não vai diminuir a eficácia. Agora, a redução do intervalo entre as doses, sim, pode prejudicar a eficácia dessa vacina, tá? Então, são fatores aí muito importantes a gente ter em mente, ok? E por último, é a questão da conservação das vacinas, né? Então, o Brasil ele tem a rede de frio. Rede de frio nada mais é do que uma rede que a gente utiliza, né, para armazenamento, conservação, transporte, né, das vacinas. A gente sabe que o Brasil ele é referência mundial, né, em vacinação e não é à toa. A gente tem um programa muito bom de vacinação, tanto desde o início, né, na produção das vacinas, quanto também nessa questão aí de transporte, conservação, armazenamento, né, para que essa vacina chegue boa para o consumo, né, para o usuário, né, do sistema de saúde, né? Então, como que isso acontece? Olha, a gente tem aqui o laboratório produtor, né, como, por exemplo, Butantan, enfim, né, diversos outros, Fiocruz, vão produzir essa vacina, né? Aí essa vacina, né, em instância nacional, ela vai ser levada para uma câmara fria, né? Aí ela vai ser transportada em uma caixa térmica. Então, o transporte da vacina é feito, né, em caixas térmicas específicas, né? Depois ela vai para a instância estadual, né? Vai ser guardada também em câmaras frias, né, na instância estadual. Depois ela vai ser transportada para a instância regional, vai ser guardada em geladeira comercial ou freezers, ok? Então, ela vai ser guardada nessa instância aqui. Então, um posto de saúde, uma UPA, por exemplo, né? Depois ela vai ser transportada, né, até o local final onde ela vai ser aplicada no indivíduo, né? Então, ela vai ser colocada na geladeira. Lembrando que a vacina, quando ela está lá no postinho, né, na UBS, ela vai ser guardada em geladeira entre 2 a 8 graus Celsius. Não pode colocar ela no congelador e não pode expor a maior parte das vacinas de vírus vivos, elas não podem ser expostas à luz, né? Então, se você expõe demais a luz solar, elas podem ter o seu componente vivo ali inativado, tá? Então, é uma forma é uma coisa muito importante a gente ter em mente essa questão aí da conservação, do armazenamento das vacinas, ok? Por isso que a gente tem essa rede de frio, que é muito importante aí para a conservação das vacinas que a gente produz no Brasil, né? Então, pessoal, muito obrigado, né, pela atenção de todos e vamos vacinar aí, que é muito importante, né? Valeu aí, galera. Até a próxima.